A vida não tá fácil para o ex-presidente e inelegível Jair Bolsonaro. Deu ruim para ele em um sorteio do Tribunal Superior Eleitoral. Na hora de definir quem seria o relator de um recurso que ele pediu contra uma decisão judicial, o processo caiu justamente no colo de quem? De quem? Flávio Dino. É isso que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Ora, pois é, aconteceu. Mais um caso em que o Bolsonaro não deve estar muito feliz. Eu vou chamar a Sofia Labanca na tela, porque eu não sei se todo mundo sabia que estava rolando isso, se todo mundo sabia que tinha esse recurso, mas com certeza quem pediu sabia e não deve estar muito feliz que caiu no colo do Flávio Dino. Pois é, né, Lúcio? Caiu na mão do Flávio Dino. Já ouvi gente dizendo, podia ser o Xandão. Não tinha como ser o Xandão, porque a gente está falando aí de um recurso que o Bolsonaro pediu sobre uma decisão do TSE. E o Xandão, junto com o Nunes Marques e com a Carmen Lúcia, já tinham participado do julgamento. Então não poderia ser nenhum desses três o sorteado. Entre os que sobraram, acabou caindo aí na mão do segundo pior pessoa que poderia ser para o Bolsonaro, que foi o Flávio Dino. Mas, afinal de contas, que tipo de recurso, que processo é esse? Isso aí é que o Bolsonaro foi multado aí no valor de R$70 mil por impulsionar ataques ao Lula durante o período eleitoral em 2022. Mas espera, por impulsionar ataques ao Lula e não pode fazer isso, ele não pode impulsionar postagens negativas ao Lula? E a resposta é não. Vamos lá no Brasil atual que isso vai ficar melhor explicado. Daí a gente tem aí, né, Dino será relator de recurso de Bolsonaro contra a multa do TSE, e daí descendo ali segundo, terceiro parágrafo, a gente vai ver, né, que era um vídeo, né, na qual a campanha do Bolsonaro associava a imagem de Lula a um sistema inimigo do povo, utilizando palavras como espertalhões, ladrões, presidiários e assaltantes do dinheiro público. E daí vem o ponto: a legislação eleitoral proíbe impulsionamento de propaganda eleitoral negativa. Então, não é que não pode fazer propaganda eleitoral, nem que não pode fazer propaganda eleitoral negativa, é que não pode fazer impulsionamento. Isso é uma coisa que está na legislação eleitoral, que vale, inclusive, para todo mundo. Se o Lula tivesse impulsionado esse tipo de propaganda eleitoral, ele também poderia responder por isso. Só Daí, que, continuando ali, a gente vai ver que, além disso, a campanha do Bolsonaro não identificou de forma clara os responsáveis pelo vídeo, o que é obrigatório. Então, tá aí mais um erro aí que o Bolsonaro cometeu e que, por isso, acabou tendo que pagar. O TSE determinou aí uma multa que seria equivalente ao dobro do gasto com impulsionamento. Então, o Bolsonaro pagou 35 mil para impulsionar e agora vai ter que pagar 70 mil de multa. Tentou reverter, caiu na mão do Flávio Dino. Vamos ver se o Flávio Dino vai aceitar esse recurso ou não. É um nível de amadorismo enorme. Ou, talvez não seja nem amadorismo, talvez seja proposital. Por que eu digo isso? Porque mesmo se não fosse uma questão de lei, propriamente as ferramentas, como o ex-Twitter, né, o atual X, como o Meta, eles proíbem qualquer tipo de impulsionamento, de publicação, sem uma identificação prévia de que aquilo tem relação com política ou de que aquilo é uma propaganda eleitoral. Então, o nível de amadorismo ele já começa por aí, passa por um desconhecimento, será, da lei eleitoral e ainda por essa tentativa de fazer um impulsionamento negativo. Não pode. Isso daí qualquer profissional de marketing político, qualquer profissional de marketing digital sabe disso, Sofia. Então aí eu fico me perguntando, é amadorismo, é burrice ou é método? Olha, é difícil dizer, né? Eu colocaria mais uma opção aí, ou é certeza de impunidade, né? Porque eu acho que passou muito por isso também, muitas das coisas. Eu repito isso aqui muitas vezes no Meteoro, mas é porque eu realmente
Acho que muitas das coisas que os bolsonaristas fazem, que a gente olha e diz, gente, não é possível que eles deixaram esses rastros, gente, não é possível que eles não sabiam disso. Eles tinham muita certeza de que iriam conseguir, por vias legais ou não, se manter no poder. E daí eu vou te dizer, se eles tivessem se mantido no poder, eles não pagariam por isso. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Se Bolsonaro tivesse no poder, não tivesse, seja porque ganhou as eleições, seja porque não conseguiram dar um golpe, ele não teria que pagar por isso. E é só ver a quantidade de outras irregularidades que ocorreram durante as eleições de 2022, né? A gente teve lá a Polícia Rodoviária Federal impedindo as pessoas de chegar no local de votação. A gente teve tantos recursos aí usados para tentar comprar voto, vamos ser sinceros, comprar voto em medidas extremamente populistas, que ele quase conseguiu quebrar a Caixa Econômica Federal. Então, a quantidade também de empresários coagindo seus funcionários a votar no Bolsonaro. Então, foram muitas irregularidades cometidas, essa aí é só mais uma delas. Esses R$ 70 ainda está sendo bem barato para o Bolsonaro. 70 mil, né? 70 mil. E tem uma coisa importante também, Sofia, que você falou, é que se ele estivesse no poder, isso provavelmente seria colocado para baixo dos panos. A gente viu algo parecido acontecer, porque antes de se tornar presidente, o Bolsonaro ele tinha uma acusação ali de pesca ilegal. E se não me engano, e aí realmente é porque a minha memória está falhando no momento, mas se não me engano já tinha até saído uma investigação sobre isso, já estava em instâncias maiores, só que quando ele se tornou presidente as coisas começaram, esse tipo de coisa começou a desaparecer. Então é realmente isso que você falou, se por acaso ele tivesse permanecido no poder, será que a gente estaria falando sobre isso hoje? Será que de fato chegaria na justiça isso hoje? É uma dúvida que a gente fica. Não apenas as coisas não foram para frente, como houve perseguição ao servidor que deu a multa, né? Ele chegou a dar várias entrevistas sobre isso. Eu lembro da entrevista que ele deu ao UOL, que ele deu à revista Fórum, relatando inclusive perseguição por ter dado essa multa. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto principal aqui, que é essa questão das redes sociais. Essa questão aí da relatoria cair na mão do Flávio Dino, ela é bem interessante, não tanto até pela questão da relevância do caso, até porque, como eu disse, é uma multa relativamente baixa aí de R$ 70 mil, e também é apenas um dos casos de irregularidades nesse período eleitoral, e de longe não é nem o mais importante, mas aqui isso aí causou aí uma série de discussões nas redes sociais sobre a questão da imparcialidade dos juízes, né? Vamos ver lá no UOL. Com ela, nas redes sociais, o deputado Lindbergh Farias, do PT, usou as redes dele, né, para falar o seguinte: adivinha quem pegou o recurso de Bolsonaro no Supremo? Flávio Dino. Não tem para onde Bolsonaro correr sem anistia. E aí, muita gente da oposição, Sakamoto, está utilizando esse tweet do Lindbergh para falar: olha aí, ó, a perseguição no judiciário, Flávio Dino vai julgar e caiu com ele, Bolsonaro não tem chance. Tá aí, então o pessoal está preocupado que o Dino não seria imparcial nesse julgamento, Sofia. Pois é, e agora eu fico me perguntando, se tivesse caído na mão do Nunes Marques, não tinha como, né? Porque, como eu falei, ele foi uma das pessoas que julgou esse caso, então o recurso não poderia cair na mão dele. Mas se tivesse caído na mão do André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, que foi indicado pelo Bolsonaro e que teve, inclusive, toda aquela comemoração que viralizou na internet na época da Michelle Bolsonaro, se tivesse caído na mão dele, será que a oposição estaria reclamando da mesma forma? Acho que não, né? Acho que não.
Exatamente. Agora a gente vai acompanhar, então, esse processo que caiu nas mãos do Flávio Dino, como a Sofia muito bem explicou. Era um sorteio em que tinha alguns que não podiam, né, alguns juízes que não podiam ser escolhidos por já ter participado do processo. A gente vai acompanhar, mas esse plantão não termina assim, Sofia. Ele termina com um Clube do Fim. Vamos lá. Clube do Fim. O que temos hoje para o Clube do Fim, Sofia? Olha, o que nós temos hoje é uma questão de comemoração aí não vou chamar de comemoração, a gente tem um videozinho relembrando um evento que aconteceu aí na época que o Bolsonaro ainda era presidente, mas que foi recuperado por causa do indiciamento do Bolsonaro por causa da carteira de vacinação, né? Para quem não lembra, o Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por causa da falsificação da carteira de vacinação, e daí surgiram uma série de memes aí sobre o Zé Gotinha estar e vai prender o Bolsonaro, e daí o pessoal lembrou desse vídeo aí, inclusive foi o Lúcio que sugeriu aqui para a gente para ver no Clube do Fim. Vamos ver, mostra aí, Lúcio. Vai cumprimentar, ganha um joinha. O Zé Gotinha, não, sai fora aí. Estão no meio da pandemia, você quer me dar a mão, rapaz? Ó, vai lá. Toque, 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 Zé Gotinha chegou. Isso aí, quando a gente tá estudando estrutura narrativa, é o que chamam de foreshadowing, né? Bom demais. Tweet do Tucano Vermelho, @TucanoVermelho, que lembrou pra gente desse vídeo icônico, inclusive. Sofia, muito obrigado pela participação. Te vejo no próximo plantão. Boa, galera, QR Code na tela para você se tornar membro. E aquela coisa de sempre, like, comentário, se inscrever no canal, tudo isso ajuda a gente. Um grande abraço, até a próxima.